Tudo bem com vocês? Feliz Dia das Mães para as mamães mais lindas desta igreja. Queria dizer que você é a melhor mãe do mundo. Vira para essa mulher que está aí do seu lado, ó. Ela é a melhor mãe do mundo, viu? Para mulher, se for homem, deixa quieto. Mas essa mulher que está aí, se ela for mãe, eu queria dizer para você que ela é a melhor mãe do mundo. A melhor mãe do mundo é você. Hoje é um dia muito especial. E eu gostaria de compartilhar algo muito especial que o Senhor ministrou ao meu coração. Na verdade, já vem ministrando. E o tema da nossa mensagem de hoje não poderia ser diferente. Temos que falar sobre mães. Mas a palavra que eu trouxe hoje, eu falei, Senhor, mas lá vão ter pais. Então, é algo que também cabe a você que é pai, você que é avó, você que é avô, você que é cuidador, você que é responsável de uma maneira ou de outra por alguém, que isso te dá essa paternidade, essa maternidade ou essa responsabilidade. E o tema da mensagem de hoje eu coloquei como maternidade com propósito. Não podia ser diferente, né? As mulheres do curso. Não podia ser diferente. Maternidade com propósito. E alguns meses atrás, né, já faz alguns meses, que Deus ele vem compartilhando, ministrando algumas coisas ao meu coração sobre essa responsabilidade sobre a maternidade. E para ser mais específica, nos últimos 10 meses, né? Depois que os bebês nasceram. E tudo que nós sabemos, tudo que nós temos na nossa geração, não todos, lógico, né? Que tem as exceções. Toda regra tem sua exceção. Tudo que nós sabemos de maternidade, gente, de paternidade, de pessoas que cuidam de filhos, de crianças, de adolescentes, são de pais, de mães cansados, exaustos, desesperados com seus filhos, mães que têm trabalhado dentro e fora de casa, ela não sabe se ela trabalha mais sedenta ou se ela trabalha fora, aí ela fica só com os filhos, ainda tem quem pergunta, você não vai trabalhar mais não? Ainda tem uns que ainda perguntam, você não vai trabalhar mais? Tudo que nós sabemos são de mães tentando levar uma vida normal, com a grande expectativa dos filhos crescer logo, né? Porque a questão é os meninos crescer logo, não vejo a hora desse menino crescer. Aí os meninos crescem, era tão bom quando era pequeno. Aí a gente não sabe se a gente enfia na barriga, se a gente pede para sair, se pede para casar, e depois que casa ainda continua algumas preocupações. Então tudo que nós temos sobre maternidade, salvo exceções, são essas realidades. E Deus ministrou muito ao meu coração que a maternidade, ela é um ato de adoração a Deus. A maternidade é um lugar que eu adoro a Deus. Cuidar da minha família, cuidar do meu lar, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, é uma forma de adorar a Deus. Porque o que a religiosidade nos ensinou? Que eu adoro a Deus quando eu venho na igreja, quando eu levanto as minhas mãos, quando eu estou em um culto. E eu me lembro quando os gêmeos nasceram, eu até compartilhei isso com as meninas, que eu fiquei muito triste logo no início, né? Eu fiquei muito triste, porque eu queria muito vir para a igreja. Eu queria muito adorar a Deus na igreja, né? Queria vir aqui, levantar minha mão. E isso não era possível, era recente, era o início, aquela coisa toda. E eu me lembro que eu ainda fiz um vídeo e compartilhei essa experiência que Deus ministrou no meu coração. E eu falei, Senhor, eu quero tanto ir para a igreja, adorar ao Senhor, levantar as mãos. Mas eu não posso, os meninos estão de filho. E aí Deus falou assim ao meu coração, Nájila, você já está me adorando desde as 5 da manhã. Você me adora em cada fralda que você troca. Quando você cuida dos seus filhos, você está me adorando. Quando você cuida da sua casa, você está me adorando. Porque a maternidade, a paternidade é um lugar de adoração a Deus. Você já está me adorando.
Você não precisa necessariamente estar lá no culto, no templo, né? Alguns falam na nave, acho tão chique falar na nave. Lá na nave, aquele prédio de 4 paredes, você já está me adorando. Eu estou recebendo cada noite mal dormida. E quando Deus falou de cada fralda, eu falei, e é fralda, viu? Vezes 2 é muita fralda. Cada noite mal dormida, que você está lá, eu estou contemplando esses dias. O Senhor recebe o seu esforço. Você que está aqui nessa noite, o Senhor, Ele recebe o seu esforço como um ato de adoração a Deus. Então, quando você cuida da sua família, você está adorando a Deus. Então, quando Deus falou aquilo para mim, gente, isso foi libertador. Isso libertou a minha alma. Isso libertou o meu coração. Porque o mundo e as suas filosofias diabólicas, marxistas, ensinam o quê? Que ficar dentro de casa é inferior. Que cuidar da família, dos filhos, da casa, é uma função inferior. Ninguém está vendo. Que é um serviço ingrato. Ou serviço ingrato, não é assim que a gente aprende? Que a gente tem o sentimento de desmerecimento quando nós estamos em casa, cuidando dos filhos, cuidando da família. Por causa dessas filosofias que nos ensina que melhor é quem está lá fora. Não existe melhor quem está dentro ou quem está fora. Onde nós estivermos, nós temos que exercer isso que Deus nos mandou. A palavra de Deus nos ensina que tudo aquilo que nós fazemos no Senhor não é em vão. Então eu queria dizer para você que é mãe, que está aqui nessa noite, que tudo aquilo que você faz para os seus filhos, você que é pai, todo o seu esforço, se você faz isso no Senhor, isso não é em vão. Então eu entendi, daí para frente, que o meu lar era meu altar. E que a minha família era a minha maior plataforma. Porque presta atenção, isso aqui é um altar. Isso aqui é uma plataforma. Isso dá um destaque. Mas a minha família também é um altar. A minha casa é a minha maior plataforma. Em Provérbios 31, no versículo 28, fala sobre a mulher sábia, né? Nosso espelho. E quando as pessoas lá de fora nos elogiam, é muito bom. É muito bom olhar aqui e ver as mães, ver você desenvolvendo seu papel. Só que o melhor elogio, o maior reconhecimento, não são das pessoas lá de fora. Porque elas não nos conhecem no nosso dia a dia. Elas não nos conhecem quando a gente está estressado com os meninos. Ontem mesmo eu fiquei estressada, eu estava com alergia. Os meninos chorando, e Daniel pelo meio, as escolas que não abrem. Eu fiquei estressada, mas quem convive comigo nos meus momentos de estresse é a minha família. Então, quando o Provérbios 31, 28 fala que essa mulher será louvada, esse louvor dentro de casa, ele é legítimo. O lá de fora não convive com você, mas quem convive com você na TPM é que sabe. Então, esse louvor, ele é legítimo. Então, se eu não for fiel com a minha família e como o meu lar, o Senhor ministrou esse meu coração, como que eu vou colocar coisas maiores na sua mão? Como que eu vou colocar coisas grandes e mais significantes? Não que a família não seja, mas é o início. Se você não tem sido fiel com o seu lar, como amar os de fora se não tem amado aqueles que estão dentro? Então Deus cobrou muito isso ao meu coração. Que melhor do que eu levar a mensagem é eu ser a mensagem. Então, mais importante do que você levar uma mensagem de ser uma boa mãe, de ser um bom pai, que tem que cuidar da família, melhor do que tudo isso é você ser um bom pai, é você ser uma boa mãe. Então, Deus me cobra, gente, isso diariamente, sobre a fidelidade no meu lar. Que não tem como Deus promover alguém que não honra os seus. Não tem como Deus promover alguém que não é fiel, que não honra seu esposo, que não honra os seus filhos. É impossível Deus fazer isso. E daí para frente Deus começou a abrir o meu coração sobre essa questão interna. Porque quando eu engravidei, eu falei, só um filho só, agora já passei por esse caminho, agora tudo está fácil. Aí veio uma coisa totalmente diferente. E aí Deus me joga para dentro de casa.
sem poder sair muito. Essa quarentena não tive dificuldade nenhuma. Está virando normal para mim, né? Eu já vivo dentro de casa. Diferença, não fez muita diferença. Algumas escamas caíram no meu coração. E hoje eu queria compartilhar com vocês esses princípios que Deus colocou no meu coração. Alguns princípios de cuidador, de maternidade e de paternidade. Só que eu gostaria de compartilhar com você sobre uma maternidade em um outro nível. Sobre mães corretamente posicionadas. Pais responsáveis, melhor posicionados. Uma maternidade que vai além do exercício de cuidados pessoais. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente passa a vida só cuidando dos filhos, limpando, dando banho, ensinando, falando. Só com cuidados pessoais básicos necessários no dia a dia. Eu queria falar com você sobre uma maternidade com propósito. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia como texto básico para essa mensagem de hoje, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1 e no versículo 11, que registra o momento que Ana orou pedindo um filho a Deus. Eu não vou ler a história toda, porque a maioria que já conhece, você pode ler na sua casa. No capítulo 1 de 1 Samuel, no versículo 11, fala sobre uma mulher chamada Ana, que para mim é uma mãe inspiradora. No versículo 11 diz que Ana fez um voto ao Senhor. E ela não podia ter filhos, ela falou assim: Senhor dos exércitos, se benignamente o Senhor atentar para a oração da tua serva, e se o Senhor de mim se lembrar e não se esquecer, e se o Senhor me der um filho varão, eu ao Senhor te darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. No versículo 14, quando Ana estava fazendo essa oração no templo, diz que o profeta, que naquela época, que hoje seria talvez o pastor, disse para ela assim: até quando você vai ficar embriagada? Aparta de ti esse vinho. No verso 15, Ana falou assim: não, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebo nem bebida forte, nem vinho, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. E no 17 diz assim: e respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que você está pedindo. No versículo 20 diz: sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque ela dizia: o tenho pedido ao Senhor. E no verso 24 diz que, havendo ela desmamado essa criança, ela levou consigo 3 bezerros, uma efa de farinha, um odre de vinho, e ela levou para o templo, para a igreja, para a casa do Senhor em Siló. E o menino ainda era muito pequeno. E no capítulo 2, verso 11 diz: então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, e o menino ficou servindo ao Senhor perante o profeta Eli. Então o que aconteceu aqui? Ana prometeu ao Senhor que se o Senhor desse a ela um filho, ela consagraria esse filho ao Senhor assim que desmamasse, que naquela época era entre 3 e 4 anos. Então como que eu posso exercer uma maternidade com propósito? E eu gostaria de compartilhar aqui com você 4 princípios para você exercer uma paternidade, um zelo, uma maternidade, uma responsabilidade com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem, com essa pessoa que Deus colocou em suas mãos. Primeiro, sendo uma mãe curada para gerar filhos curados. Uma mãe curada, um pai curado, ele é desbloqueado. Ele não carrega com ele os seus bloqueios. Ele não passa para frente, para nele, sabe? A mãe desbloqueada, todas as suas mágoas, tudo que fez com ela na infância, na adolescência, na juventude, atualmente no casamento, no relacionamento, para nela. Ela não chega para a filha dela e fala: você não casa não.
Homem não presta, ela não faz isso. Ela para nela. Ela é desbloqueada. Ela não passa essa ferida para frente. Ana, aqui no verso 14 que nós lemos, ela poderia ter se ofendido. Poderia ter contaminado o coração do filho dela, o coração do marido dela e falado, quer saber de uma coisa? Quando meu filho crescer, isso eu estou dizendo, tá? Se ela tivesse magoado. Quando meu filho crescer, não vou levar tempo coisíssima nenhuma, vai ficar aqui. O pastor lá, o profeta lá falou que parecia que eu estava bêbado, não vou levar mais não. Se ele quiser, ele caça outro menino. Meu filho, orei tanto pedindo ao Senhor, agora que eu tenho, não, vai ficar aqui. Ana poderia ter passado isso para frente, mas Ana não fez isso. Ela não contaminou o coração do seu filho, dos seus filhos. Ei, eu queria dizer para você aqui nessa noite, não repita as suas dores. Não passe para frente os seus traumas, suas feridas da infância. Não é porque você apanhou muito, você foi muito surrado, que você tem que fazer a mesma coisa com o seu filho. Não teve misericórdia de mim? Não faça a mesma coisa com o seu filho. Só porque nós fomos criados, porque você foi criado com falta de afeto, não passa isso para o seu filho. Faça com ele diferente. Eu compartilhava com o Robson sobre isso, eu falava assim, nossos filhos não têm nada a ver com a nossa história. Nossos filhos não têm nada a ver com as nossas feridas, com as nossas mágoas, com os nossos traumas. Nossos filhos não têm nada a ver com a criação errada que talvez nós tivemos. Eles merecem ter uma história melhor. Eles merecem ter uma história diferente. Não é porque você sofreu que você vai fazer seu filho sofrer. Não é porque não te deram carinho que você também não vai dar carinho. Não é porque não disseram que te ama que você também não vai dizer que ama. Seja um pai, uma mãe curada. Para em você. Daqui para frente, exerça uma maternidade diferente. Dê a seus filhos uma oportunidade de ter uma vida diferente do que a sua que você levou. Faça com eles como você gostaria que fizesse com você quando você era criança, quando você era adolescente ou quando você era jovem. Faça exatamente do jeito que você gostaria, que te desse afeto, que te ouvisse, que te escutasse. Sabe, gente? E quando eu falo isso, não é sobre perfeição. Sempre falo isso. Não é sobre perfeição. É sobre uma evolução. É sobre uma maternidade, um cuidado com propósito. E o segundo princípio para você exercer uma maternidade, uma paternidade, um cuidado com propósito é mudando a mentalidade de eu não sou apenas uma mãe, eu sou uma discipuladora. Eu não sou apenas um pai, eu sou um discipulador. Eu não sou apenas um cuidador, um responsável, eu sou um discipulador. Porque quando a sua mente abrir para essa realidade de que você está discipulando aquela pessoa, aquela criança que Deus colocou no seu coração, você vai mudar algumas coisas na sua mente. No verso 24 que nós lemos, diz que quando Ana desmamou Samuel, ela pegou algumas coisas para ela sacrificar e ela levou Samuel para o templo. Gente, naquela época desmamava com 3, 4 anos. É muito novinho, né? Você pegar seu filho, chegar e entregar lá. Daniel já tinha ido. Era pouco tempo que Ana tinha para poder discipular o filho dela. Era pouco tempo que ela tinha para poder passar valores, para poder passar princípios, para ensinar algumas coisas. Eu imagino que ela ensinou tudo o mais rápido possível que ela precisava. Então não dava tempo para brincar de ser mãe. Não dava tempo para deixar para depois, não, deixa esse menino crescer. Depois que ele cresceu, eu ensino ele. Depois que ele cresceu, ele vai aprender isso, aquilo, outro. Sabe? Às vezes cresce, faz 5, 10, 15 anos, não aprende. Ela tinha pouco tempo para passar muita coisa. É preciso entender que hoje nós também temos pouco tempo. Porque os filhos nascem. Quando pensa que não, eles sentam. Quando pensa que não, eles levantam e andam e correm. E quando pensa que não, os meninos já fez 18 anos. O tempo continua passando, mas hoje numa velocidade, com um entendimento, com uma percepção de muito rápido.
Nossos filhos nascem, esses dias eu estava grávida, agora os meninos já estão andando. Precisamos ter essa mentalidade de que nós não somos apenas pais, nós somos discipuladores. E a nossa função ela é maior do que suprir alguns cuidados básicos e pessoais. Sabe, quando eu penso em maternidade, eu sempre gosto de falar de Maria, a mãe de Jesus. Deus poderia, gente, pegar Jesus e colocar aqui na terra. Para que passar pela barriga, 9 meses, parto? Deus poderia pegar e colocar aqui na terra. Mas Deus escolheu um ser humano chamado mulher para exercer a maternidade. Deus confiou seu único filho na mão de uma mulher para exercer cuidados maternos sobre o seu filho tão especial. Deus escolheu e confiou em habilidades femininas para poder colocar o seu filho tão precioso. Sabe, eu ouvi uma história de uma criança que foi apresentar um jogral na igreja, né? E fez aquele jogralzinho, cada criança ia falar uma frase. E esse menininho, a frase dele, ele ia dizer assim, né? Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aí chegou o dia da apresentação, dia das mães, e aí o menininho ficou com vergonha. E ele travou, ficou o rosto vermelhou, aí tal, e o menino chegou a hora, passou o microfone para ele, o menino travou. Aí a mãe foi lá devagarzinho, chegou no ouvido dele e disse: eu sou a luz do mundo. Aí o menininho pegou o microfone: minha mãe é a luz do mundo. Aí todo mundo riu. Quando terminou a apresentação, o pastor falou assim: a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, mas as mães são as suas lâmpadas preferidas. Então você que está aqui nessa noite, que você é mãe, você é uma lâmpada. Jesus é a luz do mundo, mas as mães são as suas lâmpadas preferidas. Então essa função, ela é muito excelente. O mundo tenta nos convencer de que é inferior. Por isso que muitas meninas hoje nem querem ser mães, porque focam em quê? Deus me livre, eu quero ser mãe. É muita responsabilidade. É mesmo, né? É muita responsabilidade. Eu não quero ser mãe. Por quê? São filosofias marxistas, diabólicas, incutindo na mente dos nossos filhos. Mas essa é uma função excelente. Você que é mãe, você que também é pai, que está aqui nessa noite, é uma função excelente. Nós cuidamos dos filhos de Deus. Jesus era filho de Deus, mas você também é filho de Deus. Nossos filhos são filhos de Deus. Então Deus confiou um filho precioso nas suas mãos. É esse aí que você carrega. Ele é o filho de Deus. Ela é a filha de Deus que Deus colocou para você cuidar. Assim como Maria, você também foi escolhido, você também foi escolhida para cuidar, para discipular um filho e uma filha de Deus. Precisamos ter essa mentalidade de discipulado, porque senão a gente fica só com os cuidados pessoais, a gente fica só com as coisas básicas, porque essas crianças, elas acabam, os filhos, eles passam mais tempo com as mães, querendo ou não, né? Tem alguns pais até que hoje está passando tempo com todo mundo, com essa quarentena, né? Mas os filhos passam mais tempo com as mães. Então, se nós formos mães magoadas, curadas, sem propósito, sem discernimento de cuidado, de discipulado, a gente vai passar isso para os nossos filhos. Então, compreenda a singularidade de cada filho seu. Cada filho seu é diferente. Quem tem filhos maiores aí sabe. Os meus são pequenininhos ainda, mas já deu para perceber que tem 2 sanguíneos e um colérico lá em casa. À medida que o tempo passa, a gente começa a perceber. Por mais que eles nasçam de uma barriga só, eles não são os mesmos. Compreenda a singularidade, a personalidade, entenda o jeito, o temperamento, os dons de cada filho seu e descubra o propósito dele. A gente tem falado muito, descubra seu propósito, mas você tem que ajudar seu filho a descobrir o propósito dele, para ele não vaguear na terra.
Eu falei, Senhor, demorei 33 anos para descobrir meu propósito de vida. Meus filhos, eu quero ajudar eles a descobrir mais rápido, para dar menos cabeçada, para errar menos. Ajude seus filhos a descobrir o propósito deles, porque Deus criou eles com propósitos específicos. Nós não podemos pensar que nossos filhos são um bolo de barro, que a gente vai moldar. Não, eu preciso moldar essa criança do meu jeito. Não, o Senhor já fez eles. O Senhor já fez eles com propósito. A gente precisa descobrir para que eles vieram nessa terra e seguir eles, encaminhar eles nesse caminho e potencializar o dom deles. Se você tem um filho que ele é bom para falar, comece a potencializar, comece a ensinar ele, coloque ele em curso. Se ele é bom de instrumento, meu filho, já percebi que você não aguenta ver um barulho, né? Israel lá em casa, agora a gente mudou a sacada no miolo da cidade, aí passa as músicas, aí passam as músicas do mundo, meu filho, tu é crente, meu filho, você não pode dançar essas músicas, não. Aí Daniel fala, mamãe, Israel está dançando a música que passou na igreja, ou que passou na rua. Meu filho, tu é crente, você não pode dançar essas músicas. Se o seu filho é bom de instrumento, coloca ele numa aula de música. Se ele é bom de cantar, coloca ele numa aula de música para aprender a cantar. Descubra em que o seu filho é bom. O Senhor já fez ele com propósito. Nós temos uma mania péssima assim, né? A gente pega aquele filho todo certinho e quer que todos os outros sejam igual a ele. Ainda fala, olha, seu irmão não faz isso. A gente quer colocar aquele certinho como um padrão. Gente, não vai rolar. Não vai dar certo. Porque o Senhor fez cada um de nós diferente. Então, uma coisa é nós ensinarmos valores. Uma coisa é nós ensinarmos princípio. Uma coisa é a gente ensinar que eles têm que nos obedecer. Outra coisa é querer que eles sejam iguais. Isso não vai rolar. Eles nasceram do mesmo ventre. Foram educados, na maioria das vezes, pelos mesmos pais. Mas eles são diferentes. Nós precisamos incutir isso na mentalidade deles. Que eles são especiais, mesmo sendo diferentes. Eu vi uma história da mãe de um presidente nos Estados Unidos, é uma história verídica, tá? E o seu filho foi um bom presidente. Ele exerceu um bom papel. E aí chegaram para ela e perguntaram assim, o que você tem a dizer sobre o seu filho? Aí a mãe respondeu assim, qual deles? Porque o foco era o filho presidente. Mas para aquela mãe, ela tinha outros filhos. E os outros filhos dela eram tão especiais quanto aquele que estava exercendo um cargo de presidente. Então, todos os nossos filhos são especiais. De qual você quer que eu fale? Do que é presidente? Ou do que é advogado? Ou do que é comerciante? Ou do que é professor? Ou do que é o líder? Do que é um pastor? Todos eles são especiais, independente do cargo que eles ocupam. Ensine isso, que eles são especiais. Porque os nossos filhos, eles vão ganhar o mundo de maneiras diferentes. Quando a gente exerce essa maternidade com discipulado, a gente ensina isso para eles. A gente fala lá em casa, oh, vocês são das nações. Nós somos das nações. Toda a nossa família é das nações. Porque eles sendo gerados nesse ambiente de amor, nesse ambiente de discipulado, de destino, eles vão se tornar pessoas livres. Livres para fazer grandes coisas pelo mundo e pelas pessoas. Serão livres para ir mais longe do que nós. Para fazer coisas que nós não conseguimos fazer. Então, mude a sua mentalidade. Quando você estiver com o seu filho, você não é apenas uma mãe. Você não é apenas um pai. Você é um discipulador. Você é uma discipuladora e ele é o seu primeiro discípulo. A sua primeira discípula. Terceiro princípio para você ser uma mãe com propósito, um pai com propósito. No versículo 22 e 23... fala sobre o momento que o marido de Elcana disse que ia subir ao monte para poder sacrificar, para cumprir o seu voto. E ele chamou Ana para poder ir. Ana falou assim, no versículo 23 e no versículo 22 e 23,
Ana respondeu, ela não subiu e ela disse, quando o meu menino for desmamado, então eu levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Gente, Ana, ela estava focada. O terceiro princípio é, foca no propósito e não no processo. Foque no propósito e não no processo. Ana estava focada. Quando o marido dela chamou ela, ela falou assim, eu vou amamentar esse menino. Quando ele desmamar, eu saio de casa, eu vou para o templo, eu faço sacrifícios, eu faço o que tiver que fazer. Mas no momento, eu vou cuidar dessa criança. Ana estava focada no propósito. Ela não estava focada no processo. Sabe? Quando a gente foca no processo, quando a gente foca no momento, nós corremos o risco de nos afundar em meio ao trabalho, em meio ao desgaste do dia a dia. Quando eu descobri que eu estava grávida dos gêmeos, para algumas pessoas aqui, eu já compartilhei. Eu não fiquei feliz. Eu não fiquei feliz. Porque eu pensei no trabalho. Falei, Senhor da glória, se uma criança me deu trabalho, um bebê me deu trabalho, imagine 2 bebês, mais uma criança de 6 anos, o que será da minha vida, Senhor? Eu não fiquei feliz, porque eu foquei no processo. E eu passei alguns dias triste, chorando. E um dia eu me lembro que Robson chegou para mim e ele falou uma coisa que mudou meu coração, que arrancou aquilo do meu coração. Ele falou assim, Nájila, a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. E que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sabe quando a palavra rema entra no seu coração, que deixa de ser o logos e se torna o rema? Aquilo entrou no meu coração. E eu falei, meu Deus, tudo que Deus faz é bom. Então esses 2 meninos é bom. A vontade de Deus é boa, é perfeita. Então esses meninos serão perfeitos. E a vontade de Deus é agradável. Então eles serão agradáveis. E aquilo entrou no meu coração e sumiu aquele foco no processo do trabalho. Não que mudou, tá? O processo é cansativo. O processo é desgastante. Quando o menino dorme, quem é mãe sabe, a gente não sabe se a gente come, se a gente toma banho, se a gente tira a roupa da máquina, se a gente deita, se a gente vai a uma casa, se a gente pega o celular, a gente não sabe o que faz. E muitas vezes a gente dorme, né? A alternativa é dormir, sobrar um tempinho, dorme. Ou se você não dorme, você vira zumbi com tudo arrumado, ou você deixa tudo arrumar. É uma confusão, você não sabe o que você faz. O processo continua, mas quando eu tirei meus olhos do processo, que é o aqui, que é o agora, que são noites, são 10 meses sem dormir, e foca, coloca um holofote lá no propósito, e você começa a ver seus filhos grandes, você começa a ver seus filhos crescer, você começa a ver seus filhos no alvo, você começa a ver Deus lançando, você crê que Deus tem grandes coisas, que Deus tem grandes projetos, você não sofre mais. Você começa a viver a palavra rema do Senhor. O processo que eu ou que muitas mães e pais estão vivendo, talvez é de desbravamento, é desbravar, é levantar da cama quando você não quer, é acordar sem ter dormido, é um monte de coisa para você fazer. Talvez esse é seu processo, é um adolescente rebelde, é um jovem desviado, é um adolescente com os olhos no mundo, esquecendo de tudo que você ensinou, que foi criado na igreja. Talvez esse é seu processo. É um filho desobedecendo, é um filho querendo fazer coisas que você nunca ensinou. E as pessoas olham e ainda falam que a culpa é sua, que ensinou desde que era criança. Tira seus olhos do processo e começa a focar no propósito que Deus tem para os seus filhos. E o propósito que Deus tem para os seus filhos são coisas grandes, são coisas que olhos não viram, que mente humana não pensou. É aquilo que Deus tem para os seus. Esse
é o terceiro princípio para você ter uma maternidade com propósito. E o quarto e último princípio para você exercer uma maternidade com propósito, um cuidado é se ver como mãe de nações. No versículo 18 do que nós lemos, no versículo 18 do capítulo 2, perdão, diz que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. Nossa, o sonho de toda mãe, né? O menininho ainda era jovem e ele já ministrava perante o Senhor. E no 19 diz assim que a sua mãe, a nossa querida Ana, ela fazia uma túnica pequena e de ano em ano ela trazia toda vez que ia sacrificar no templo. E no versículo 20 diz que Eli, o profeta, abençoava o marido Elcana, abençoava Ana e dizia: o Senhor te dê semente dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor. E no 21 diz que o Senhor visitou a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Ela foi uma mulher frutífera. Ela teve mais 5 filhos. Então, se você quer ter uma maternidade com propósito, se veja como mãe de nações. Salmo 128:3 diz que a mulher, ela será como uma videira frutífera. Então, eu queria encerrar dizendo para você aqui nessa noite, é sobre uma maternidade para as nações. É sobre uma maternidade que vai além de você. Como eu já disse aqui em outras oportunidades, quando Deus olha para mim, Deus vê 3 gerações. Deus vê a geração de Daniel, a geração de Israel, a geração de Miguel. Quando Deus olha para você, pai, você mãe aqui nessa noite, Deus vê a geração dos seus filhos. É sobre uma maternidade para as nações, é algo que vai além de nós, é algo que vai além de vocês. No início eu falei assim, mas Senhor, por que sou homem mesmo? Será que eu não sou uma mulher? Olha só, né, como é que a gente fala. Será que eu não sou uma mulher que dá para cuidar de uma menina? Será que eu não tenho bons princípios o suficiente para educar, discipular uma menina? E aí Deus virou para mim e falou assim, Nájila, você já ouviu falar de grandes homens de Deus? Quem é que é lembrado desses grandes homens de Deus? As mães. As mães de grandes homens de Deus sempre serão lembradas. E aí passou um tempo e algumas pessoas, né, começaram a falar assim, era bom se fosse 2 meninas, né? Porque você só tem homem. Bom mesmo era se fosse 2 meninas, né? Bom mesmo, pelo menos um casal, para equilibrar. E o tempo passou e eu falei assim, o quê? Bom mesmo, é a vontade de Deus. Deus sabe o que Ele dá para cada um de nós, se é homem, se é mulher, se é 1, se é 2, se é 3. Deus sabe o que é melhor, porque a palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Bom sempre será o que Deus quer, quantos Deus quer, quais Deus quer, porque os nossos filhos, eles já foram gerados. Desde a fundação do mundo, eles já estavam projetados. Então não tem essa de que bom era menino, bom era menina. Bom é a vontade de Deus para a sua vida. Bom é o que Deus coloca na sua família para você cuidar. E depois disso eu entendi que nós estamos gerando filhos, estamos gerando bombas, estamos gerando potências para botar fogo nesse mundo, para incendiar esse mundo. Eu sempre falo assim, Deus colocou 3 bombas nas nossas mãos para contagiar esse mundo, para ganhar esse mundo, para botar fogo nesse mundo, para incendiar essa nação, porque os meus filhos, eles vieram com propósito e na hora certa vai acontecer aquilo que nós lemos lá em Salmos. Se você puder abrir Salmos 127:3, para você não esquecer aquilo que Deus vai fazer com os teus filhos. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da tua mocidade.
Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava no momento certo, na hora certa. Deus vai pegar meus filhos, Deus vai pegar seus filhos e vai lançar eles no propósito, e vai lançar ele naquilo que Deus criou os seus filhos para fazer. E não tem essa de menino e menina, não tem essa de 1, 2 ou 3, Deus vai lançar. Bem-aventurado é você que enche a sua aljava. Seus filhos são flechas. O Senhor Deus, Ele é o guerreiro. E Ele vai pegar essa flecha, Ele vai lançar no propósito. E você é um discipulador desse filho, dessa criança, desse jovem. É assim que Deus vai fazer com os seus filhos. Pense que você está exercendo uma maternidade, uma paternidade, um cuidado com propósito. Comece a exercer isso em um nível profético. Comece a exercer isso pensando que você é mãe de nações, que você é um pai de nações, que nós somos mães geracionais, somos mães de gerações, de filhos, de filhas que vão mais longe do que nós. Essa semana eu tive uma experiência com o Daniel, e eu queria falar para você: exerça um cuidado com o seu filho como se ele fosse um príncipe, como se ele fosse uma princesa, assim como os príncipes e princesas são tratados até hoje nas famílias reais. Essa semana, Daniel deu uma crise, ficou estressado. Aí ele ficou estressado, e eu, o quê, Daniel? Aí ele parou, eu estava fazendo almoço, ele parou, sentou assim no banco e falou assim: mãe, eu não aguento parar de ficar estressado. E aí eu olhei assim, falei: santa quarentena. Aí eu olhei assim, desliguei as boquinhas do fogão, tudo, parei tudo, fui lá para a sala, sentei no sofá, falei: Daniel, faça favor, senta aqui. Ele sentou, eu botei a cabeça nele no meu colo e falei: eu já te ensinei, né, como é que faz para parar de ficar estressado. Você lembra? Lembro. Então, bora fazer isso aqui. Eu orava, ele repetia. Eu orava, ele repetia: Senhor, estou estressado, tira essa raiva. E ele ia repetindo. Aí ele foi acalmando, depois ele fez uma oração sozinho. Depois eu orei, isso eram as 11 horas da manhã. Depois eu orei na cabeça dele. Aí ele foi dando um sono, fui passando a mão. Eu falei: você está com sono? Estou com sono. Então bora lá para a caminha. Aí eu peguei ele, botei assim na cama. E foi, gente, o menino dormiu 11 horas, acordou 2 horas da tarde. Então Deus ministrou meu coração, e Deus falou assim: ele é meu filho amado que eu enviei. Exerça um cuidado como príncipe. Porque a vontade que deve falar: estressado o quê? Você não faz nada. Você é só uma criança e está estressada de quê? Ele é um filho amado que Deus confiou em minhas mãos, assim como Ele confiou filhos e filhas nas suas mãos. Exerça uma maternidade, uma paternidade de discipulador. Às vezes a gente tem tanta paciência com os que estão lá fora e dentro de casa. Ontem eu compartilhava com o Robson, depois que botou tudo para dormir, mas ainda ficou um para trás. Eu falei assim: Robson, você chega no final do dia e dá uma impressão: meu Deus, eu estressei, eu gritei. Aí ele falou assim: mas você acerta mais do que erra. Eu falei: então vou focar nos acertos, e os erros a gente vai consertando pelo caminho aí afora. Exerça a sua maternidade com propósito. Se posicione nesse lugar e nesse nível, guiando o seu filho para o propósito de Deus, para o destino de Deus para a vida dele. Deus não te deu apenas filhos, Deus te deu bombas, Deus te deu potências que vão bombardear esse mundo com o evangelho da paz, que vão ganhar esse mundo de formas diferentes. Diga a seus filhos diariamente, eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor, diga a seus filhos diariamente: olha, vocês são das nações, vocês são de Cristo, vocês vão ganhar esse mundo. Você que está aqui nessa noite, que tem filho, eu gostaria de convidar você a se levantar nesse momento e começar a declarar isso. Se você ainda não tem filhos, você vai levantar também, vai declarar isso sobre os seus filhos, porque você já tem que começar a profetizar isso. Eu já profetizo sobre a minha geração, eu já profetizo sobre minhas noras, sobre meus netos, sobre todos que estão por vir. Feche os teus olhos e comece a declarar: Senhor, meus filhos são bombas, meus filhos, eles vão incendiar esse mundo com o evangelho, meus filhos, eles estão hoje na aljava,
mas o Senhor vai pegar essas flechas e o Senhor vai lançar eles no propósito. Eu não vou focar no processo. Talvez o seu processo é difícil, talvez agido com o chamado de Deus para a vida deles, mas o Senhor tem processo, o Senhor tem propósito na vida dos seus filhos. Comece a declarar: meus filhos são do Senhor, os meus filhos são herança do Senhor, o Senhor me deu um príncipe, o Senhor me deu uma princesa, e o meu trabalho é pegar esse filho, é pegar esse jovem, essa criança, esse adolescente e lançar ele no propósito. Comece a declarar isso aí do seu lugar, comece a dizer: Senhor, me ajuda a descobrir o propósito do meu filho. Eu quero viver uma maternidade, eu quero viver uma paternidade com propósito. Eu quero que ensinar ele a descobrir o propósito, o chamado principal de Deus para a vida dele. Comece a declarar isso sobre a vida dos seus filhos. Espírito Santo de Deus, nós oramos, ó Deus, nessa noite, porque acreditamos que o Senhor nos deu filhos preciosos, porque acreditamos, ó Deus, que nesse dia que nós comemoramos o Dia das Mães, mas que tem pais aqui nessa noite, tem avós, tem tios, tem cuidadores que têm exercido esse cuidado. Senhor, nós queremos ter propósito em tudo que nós fazemos. Nós não queremos apenas cuidar, nós queremos geracionar. Nós somos pais de multidões, nós somos mães de multidões, e tudo que nossos filhos têm somos nós, Deus. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Ore no seu lugar, querido. Comece a declarar sobre sua geração: minha geração é das nações, meus filhos são das nações, meus filhos serão lançados no propósito. Eu não sou apenas uma mãe, eu não sou apenas um pai, eu sou um discipulador, eu sou uma discipuladora. Eu vou gerar amor, vou gerar cuidado, vou gerar afeto, vou gerar filhos para as nações. O mundo vai ouvir falar dos meus filhos, as nações conhecerão os meus filhos, as nações ouvirão, porque nós estamos criando bombas para esse mundo, para incendiar esse mundo, para bombardear o inferno com o evangelho da paz. Os meus filhos serão flechas na mão do guerreiro que é Deus em nossas vidas. Declare isso para os seus filhos, para a sua filha, para a sua casa, para esta nação. O seu filho foi gerado para essa nação, para essa geração, para esse tempo. É um amor que Deus vai colocar neles. Eles vão mais longe, mais longe, mais longe que você. Eles vão alcançar mais vidas que você. Eles vão ganhar mais almas que você. Eles vão pisar em mais nações do que você. Comece a declarar isso sobre a sua geração, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Diga: Senhor, lança meus filhos no propósito. Eu não vou focar no processo, eu não vou focar no agora, eu vou focar no propósito de Deus. Eu vou focar naquilo que o Senhor tem para eles nessa noite. Lança seus filhos agora no novo nível, lança seus filhos agora no propósito. Diga: Senhor, recebe meus filhos no propósito de Deus para a vida deles nessa noite.
Aleluia. Eu quero nesse ambiente profético, quero convidar todas as mamães a colocar a mão sobre o seu coração. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês. E todos os filhos, os pais que aqui estão, vão orar comigo. Nós vamos declarar nesta noite mães geracionais, mães de propósito. Eu profetizo que nenhuma mãe vai perder os seus filhos para o tráfico. Nenhuma mãe vai perder o seu filho para as drogas, para a prostituição. Eu profetizo aqui nessa noite que nenhuma mãe vai perder os seus filhos para este mundo. Eu profetizo que você será uma mãe geracional. Muitos filhos está saindo de mães de propósito aqui nesta noite. Quero desafiar você a fazer esse voto de cuidar dos seus filhos. Não focar no processo, mas no foco. Enxergar para os seus filhos como Deus enxerga os seus filhos. Feche seus olhos. Eu preciso profetizar na sua vida, mamãe. Porque quando eu olho para a sua vida, eu me lembro da história de John Wesley. Foi o homem que botou fogo. A história diz que a família de John Wesley teve 11 mulheres. No finalzinho teve um rapaz chamado John Wesley. 12 filhos. No finalzinho, no raspo do tacho, nasceu John Wesley. E literalmente esse rapaz botou fogo no mundo. E a história bíblica, aliás, a história dos grandes estudiosos bibliográficos dizem que a mãe de John Wesley teve uma grande influência na vida dele. Levava ele para orar, para buscar a Deus, para orar em casa enquanto o pai estava trabalhando. Pai, em nome de Jesus, diante desta palavra tão poderosa que nos foi ministrado nesta noite, eu quero profetizar sobre a vida de cada mãe aqui, que se eu possa gerar no coração desta mãe, uma mãe geracional, mãe de propósitos. Não existe nenhuma mãe aqui, ou essa que está nos assistindo em casa, que vai perder o seu filho para o tráfico. Não! São filhos que vão colocar fogo no mundo. São filhos que serão os baluartes, os oráculos de Deus na terra. Serão advogados, pastores, médicos, pedreiros, homens e mulheres de Deus que vai falar do Evangelho com muita autoridade. Meu Deus, eu estou profetizando sobre estas mães que aqui estão, que creu na palavra. Há um novo tempo, há um novo propósito, há um destino, há um decreto nesta noite. Eu estou profetizando por estas mães. Uma unção cobre a vida delas nesta noite. A glória do Senhor envolve a vida delas nessa noite, para dar destino aos seus filhos, para dar propósito aos teus filhos, que são os seus discípulos. Discípulos esses que vão colocar fogo no mundo, que vai levar o Evangelho, que é o poder de Deus. Envolve estas mães, ó Pai, debaixo de um manto profético, debaixo de uma graça profética. Ainda há tempo. Talvez alguns dizem: meus filhos já são casados, meus filhos já são velhos, não há mais jeito. Ei, deixa eu te falar, tem jeito para Yeshua HaMashiach, o carpinteiro, aquele que diz que conserta tudo. Pau que nasce torto diz que não se endireita. Deixa eu te dizer, mãe, pai, existe um carpinteiro que conserta tudo. Envolva essas mães, esses pais, debaixo de uma unção profética. Ainda há tempo.
Chegou a sua vez, mãe, de colocar os teus filhos no arco, tirar a aljava e lançar o propósito. Eu abençoo cada mãe, cada pai nesta noite. As mães geracionais sejam envolvidas agora pelo Espírito. Seja envolvida pelo Espírito. Você que está nos assistindo, que o Espírito te pegue, que o Espírito te envolva. Você é uma discipuladora. Você tem um útero que gera profetas para o Senhor nas nações. Você não colocou filho para as drogas. Você não colocou filho para a perdição. Você colocou filho porque filho é bênção. Os seus filhos serão boca de Deus na terra. Os seus filhos é do Senhor Jesus. Creia que Deus está contigo. Pai, eu abençoo cada mamãe nesta noite. E ao sair deste lugar, suas vidas não serão mais as mesmas, porque há um manto profético envolvendo o coração de vocês, mamães. Te prepares, porque da tua boca sairá sabedoria. Te prepares, que uma autoridade te envolve nesta noite. As tuas palavras não serão desprovidas de propósito. Uma graça, um favor, uma autoridade sai da tua boca. O que sair da tua boca será ligado nos céus. Profetiza sobre os teus filhos. Profetiza sobre o seu filho, sua filha, sobre o seu neto, sobre sua neta. Acredite, o que sai da tua boca é decreto. O que sai da tua boca vai dar destino aos teus filhos. Eu abençoo cada mamãe nesta noite, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Se a igreja recebe essa palavra, aplauda ao Rei, ao Rei, ao Rei, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Eterno, aquele que era, aquele que é e sempre será, aquele que veio em carne e morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e Ele convergiu em glória e poder para a sua igreja. Nós somos o povo de Deus na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga aleluia, Jesus. Diga comigo: eu não tenho filhos para perdição. Diga: eu não tenho filhos para perdição. Meu Deus. Diga: eu não gerei filhos para perdição. Fala: eu gerei filhos proféticos. Fala assim: os meus filhos vão dar frutos. Diga: os meus filhos vão muito mais longe do que eu. Diga: os meus filhos são bomba relógio. Diga mais alto: a qualquer momento essa bomba de Hiroshima vai explodir no inferno. Diga: eles vão saquear o inferno e vão povoar os céus. Aleluia.